Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Aproveita e já se inscreve no canal. Assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. E hoje a gente vai ter um vídeo bem diferente, porque nós não vamos falar de teledramaturgia, mas de um programa que mobiliza todo o Brasil. E de certa forma, a gente é uma novelinha que nós acompanhamos, né? Sim, o tema hoje é BBB, mas eu não vou falar do BBB 23. Eu fiz uma lista com os meus participantes preferidos gays de toda a história do BBB. Por quê? Eu conto daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí. Bom, gente, para começo de conversa, tô achando esse BBB meio chatinho. Vocês também estão achando? Não tão ruim quanto o do ano passado, né? Que foi podre aquele BBB 22, mas ainda não engrenou, não tô conseguindo acompanhar, não tô tendo vontade de acompanhar todos os dias. E assim, ninguém me conquistou ainda apaixonadamente. Mas uma coisa que tem me incomodado, principalmente nos últimos, desde o 22, né? Até esse 23, os dois últimos BBBs, é o fato de sempre colocarem um participante gay. E aqui eu vou falar de gays masculinos, não vou falar das outras siglinhas do LGBT, porque eu quero falar destes participantes, desses homens gays que estiveram no BBB e dos atuais também. Então, assim, desde que surgiu o Gil lá em 2021, naquele BBB icônico, histórico, um dos melhores, né, de todas as edições, parece que sempre que começa uma edição nova, eles necessitam colocar um novo Gil. E aí sempre fica aquela expectativa. No ano passado a gente teve o Vinícius, aquele menininho que prometia e que foi um fiasco. E esse ano a gente tem o Bruno, que todo mundo achou muito parecido, falam que é uma cópia do Gil, eu também particularmente acho que ele tem essa vibe por ser nordestino, por ser fisicamente parecido, o sotaque, o jeito, mas não tá rendendo, não tá chegando nem aos pés do Gil do Vigor. Então o que está acontecendo, gente? O Gil é a única fórmula, a última fórmula do gay bacana que já surgiu na edição do BBB. Será que não tem nenhum outro homem gay que possa surpreender, que possa conquistar o público e ser um grande preferido para ganhar o grande prêmio? Será que acabaram com todas as fórmulas das gays legais do BBB? Eu acredito que não. O problema são duas coisas. São os participantes que entram, que parece que entram realmente querendo ser um novo Gil, e o público que cria essa expectativa de ver um novo Gil. Então, por isso, eu decidi fazer essa listinha hoje para refrescar a memória de vocês e mostrar que durante toda a história desses 23 anos de BBB tiveram gays icônicos, gays que se assumiram dentro da casa ou que já entraram assumidos. Nessa lista não vai constar aqueles gays que só se assumiram depois que saíram, que não tiveram coragem de falar, que entravam com a pecha de bissexual, depois aqui fora a gente via que não era nada disso. Enfim, vamos começar logo que ao longo dessa lista eu vou explicando para vocês por que que esses 10 participantes do BBB são os meus preferidos. O meu décimo lugar, talvez pouquíssimas pessoas se lembrem, porque eu acho que ele não foi assim tão memorável, né? Visto que ele ficou pouco tempo na casa, não me lembro se ele saiu na quarta ou na quinta semana, mas eu estou falando do Wagner, que participou do BBB 14. Sim, gente, o Wagner hoje está com 45 anos de idade. Depois que ele saiu da casa, ele começou a trabalhar num buffet, ele montou um buffet para ele, né? Um buffet assim, onde ele fornece alimentos para eventos. E eu lembro que nessa fase, há uns anos atrás, eu até acompanhei ele nas redes sociais, ele estava bombando muito, fazendo festas bem interessantes. Só que aí veio a pandemia, a crise pegou todo mundo, ele teve que ir para o shopping, trabalhar como vendedor, porque o negócio dele realmente deu uma decaída, né? Quem trabalhava com eventos e coisas do tipo acabou assim se prejudicando bastante. Então ele foi para o shopping para vender
alguma coisa em lojas, que eu não sei exatamente vendedor do que ele se tornou, mas agora, com o final da pandemia, as coisas se normalizando, eu acredito que ele vá voltar com o negócio dele e eu desejo que seja tudo muito próspero. Por que que eu gostava tanto do Wagner e ele consta nessa lista? Porque ele era uma bicha que entrou ali pra causar. E ele tinha, sabe, esse feeling de provocar, de dar risada, de fazer palhaçada. Ele era divertido. Ele não chegou levantando bandeira, nem militando nada disso. Eu acho que foi isso que eu mais gostei. Até porque nesse BBB 14 teve um outro rapazinho que saiu logo no início, no primeiro ou no segundo paredão, que era o Alisson, não sei se vocês lembram. E ele ficou bem apagadinho, ninguém vai lembrar. Mas o grande nome dessa edição, né, da sigla LGBT, foram as meninas lésbicas que tiveram um romance icônico. Quase ninguém fala disso, eu não sei por quê, que foram a Clara e a Vanessa. A Vanessa até saiu sagrada, campeã, né? Enfim, mas falando do Wagner, ele saiu logo em seguida de uma outra participante que eu também gostava muito. E foi aí, a partir da saída dele, que eu desisti do BBB 14. Eu tava muito empolgado, eu falei, não. Aí saiu primeiro, eu acho que o Wagner, acho que foi o quarto eliminado, e depois saiu a Bela, que era uma participante que eu gostava demais. Eu falei, se sair a Bela, eu não assisto mais. Ou foi o contrário, se saiu o Wagner, eu não assisto mais. Não lembro. Mas a sequência dos fatos foram essa. Um saiu que eu gostava, em seguida o outro também foi pro paredão. Eu falei, se esse saiu, eu não assisto mais. E realmente eu não assisti mais BBB 14 depois da participação, depois da saída do Wagner. E aí, gente, por que que eu gosto do Wagner? Porque eu achei ele muito original, apesar de hoje ninguém lembrar dele, poucas pessoas lembrar dele, mas eu achava ele muito original. E me marcou, sim, na trajetória de todos os Big Brothers aí. O meu nono lugar vai pro Lucival França, que foi de um BBB que eu amei, o BBB 11, que veio logo depois de um BBB que prometia muito, mas que pra mim não foi tão marcante, né? Quer dizer, foi marcante, mas não foi tão legal quanto eu esperava, que era o 10. E aí, quando acabou o 10, eu pensei, ai, gente, agora parece que já apareceu todo mundo no 10. O que que vai ser do 11? E o 11 me surpreendeu, porque teve uma participante trans, teve dois participantes gays, que foram maravilhosos. E o meu nono lugar, então, é o Lucival França, que hoje em dia está com 42 anos. Ele ficou bem pouco tempo também, acho que ele saiu na quarta semana ou na sexta semana, não me lembro bem. Atualmente, ele mora nos Estados Unidos, ele é jornalista, né? Já era na época. Ele é um gato, gente, tá muito bem ainda hoje, com um visual assim muito bacana, muito em muito boa forma. E tá aí então o meu nono lugar, até porque o Lucival era muito amigo de um outro participante que tá aqui nessa lista que eu adorava, então eu amava essa dupla. Meu oitavo lugar dessa listinha vai para o Rodrigo França, do BBB 19. É um BBB super marcado aí por ter sido um grande flop, um fracasso retumbante, um BBB chato. Eu não posso dizer porque eu realmente não assisti, mas eu tô sempre de olho nos participantes e eu sei que o Rodrigo provavelmente foi muito marcante. Se até ele me marcou, sem eu ter assistido, eu imagino que ele deve ter feito alguma diferença ali na casa, só que se tivesse sido uma edição muito boa, talvez ele teria ido para a final, né? O Rodrigo, ele é ator, dramaturgo, filósofo e cientista social, além de outras cositas, mas tá com 43 anos e ele é super ativista, entrou na casa como militante, e uma casa assim que teve eliminações hediondas, né? E deu o prêmio para uma mulher branca, hétera, cheia de preconceitos, racista, né? Muito provavelmente, intolerante religiosa, enfim, aquele foi o BBB da desgraça para quem sonha, né? Com um mundo mais equalitário. Ai, falei tão bonito agora. Mas enfim, o Rodrigo, eu acho que ele é um participante marcante, sim. Não vou falar, me marcou a minha vida, porque eu não assisti o programa, mas por tudo isso que ele é e a forma como ele entrou, ele ainda ficou bastante tempo. Eu preciso verificar quem assistiu me diga se ele foi pra final, ficou em terceiro lugar, não lembro. Aliás, não sei, mas eu acho que ele precisava constar nessa lista, até porque teve um outro participante que hoje também é um gay assumido, mas na época não se assumiu dentro da casa, então por isso que ele não tá nessa listinha, apesar de eu achar ele muito bacana. E o meu sétimo lugar, então, vai para o Mahmoud Baidoun, o participante do BBB 18, que eu acho que vai ser uma opinião bem controversa, porque ele era meio chatinho, ele era meio chatinho, a voz dele era enjoada, e tem algumas coisas no menino, que eu esqueci o nome, gente, no Mahmoud,
que me incomodavam bastante, mas eu acho que ele é um personagem bem marcante do BBB, sabe? Ele entrou lá como um sexólogo de Rondônia, muçulmano de descendência síria, se eu não me engano. Então, assim, o cara era um personagem pronto. E ele é muito inteligente, muito bem articulado. O Mahmoud hoje está com 33 anos. Depois do BBB 18, participou do No Limite, foi um fiasco também. Ele é sexólogo, como eu falei, digital influencer, porque depois do BBB ele aproveitou aí essa exposição toda, essa fama que ele conseguiu e foi para a internet para fazer ali o dinheirinho dele. Eu acho que ele foi muito bem sucedido. Ele trabalha na internet, falando sobre sexo, dando aulas, né, dicas e tal. Então, assim, bem bacana o Marmude. Nem todos, gente, os participantes que eu vou falar aqui nessa lista, eu particularmente gostei. Ai, tem um carinho. Não, mas eles foram marcantes, eles fizeram história. Então a questão aqui é essa. O Marmude, por exemplo, eu posso achar ele muito chatinho mesmo, e acho em muitas ocasiões, mas ele foi um participante muito marcante, ficou grande amigo de outra participante muito marcante, que foi a Ana Clara, que trabalha até hoje no BBB, e também da Campinha Gleice, eles formavam um trio ali muito bacaninha. Então, assim, eu acho que o Mahmoud marcou como um gay, assim, com G maiúsculo mesmo, sabe? Um gay falando de sexo, se expondo, sendo bem afeminado. Maravilhoso. Eu gosto do combo Mahmoud Baidum. Em sexto lugar, então, fica o pioneiro, né? O que começou todo esse movimento no BBB, ele não poderia faltar, que é o André Gabé. Mas por que que o André, sendo pioneiro, não tá aqui numa posição melhor? Bom, gente, ele tá ali na coluna do meio, eu acho que é uma posição boa, porque o André, ele deu a cara a tapa no primeiro BBB. E ele não chegou, claro, levantando bandeira, dizendo, eu sou gay, não sei o quê. Mas claramente era uma coisa que não se precisava verbalizar. Primeiro que ele deu uma declaração dentro do BBB mesmo, dizendo que não era algo que ele precisasse falar, ou que ele queria falar, né? Mas ele não ficava pagando de hétero, dando em cima de nenhuma menina, ou com papos com os caras héteros. Ele cantava, então ele soltava a voz cantando Whitney Houston. Gente, por aí, você já vê, né? A bicha canta Whitney Houston a plenos pulmões, em horário nobre da Globo, no BBB. Quer mais pinta, mais declaração do que essa? Então, assim, o André, ele é merecedor de muito respeito. Eu sigo ele hoje nas redes sociais. É um cara super batalhador. Como eu falei, ele é cantor, ele é escritor, ele é artista plástico, ele tem livros lançados. Além desses livros, ele ilustra também. É super inteligente, divertido, leve. Às vezes me irrita um pouco algumas opiniões dele, mas aquela coisa de como se fosse um amigo, sabe? Fala uma coisa que você não concorda, aí você fica chateado, depois você quer ver de novo o que ele vai falar sobre as coisas. Eu adoro as opiniões dele. E assim, eu tenho muito respeito pelo André, pela participação dele, compreendo imensamente ele não ter se declarado no primeiro Big Brother. Gente, depois do primeiro, vieram outros e vários caras que ficaram enrustidos lá dentro, né? E o André não era enrustido, ele só não era um militante que ficava falando. Hoje ele é, também não sei. Mas eu tenho muito respeito pelo André Gabé. Então, assim, ele tá aqui na minha lista como um participante gay muito marcante, muito importante para a história do BBB. Foi maravilhoso terem selecionado ele. Depois, o Boninho errou muito em colocar várias edições sem nenhum personagem LGBT. Mas o primeiro, a gente não pode falar que demorou para aparecer um LGBT no BBB, porque no primeiro já tinha, e era o André. Ele era super talentoso. Ele teve um pouco de fama ali naquele primeiro ano. Infelizmente, ninguém consegue segurar a fama muito tempo, fazer dinheiro com ela, que é o mais importante. Mas eu vou te falar, é um cara super batalhador, que eu super admiro e gosto muito do André Gabé, que hoje está com 48 anos. Está muito bem, né? Poderia estar melhor, como todos nós. Mas, assim, ele tá no meu sexto lugar com honras. E em quinto lugar, uma colocação que poderia ser bem melhor, que eu esperei muito, mas que infelizmente prometeu, mas a culpa foi minha, porque quem criou expectativas foi eu. Tô falando do de César, a drag queen maravilhosa Jimmy Kier, que eu conhecia ó, há muito tempo, antes de entrar no BBB, e eu amava o trabalho da drag Jimmy Kier. Era uma drag quente,
sabe, fogosa, que estava sempre toda trabalhada, vestida no vermelho. A cor dela era o vermelho, então eu ficava fascinado. Uma bichinha nova, começando a conhecer a noite. Eu ia nas baladas que ela se apresentava e eu via, pra mim ela era uma entidade, ela era uma aparição, ela era muito linda, a Jimmy. Na época que eu era jovenzita e também era jovenzita, era um escândalo de beleza. Uma peruca imensa, vermelha, linda, linda, sempre com uma roupa vermelha, um vestido, um tomara que caia, uma produção, uma maquiagem impecável, uma apresentação, porque ela era uma drag diva, né? Bonita, praticamente top, só que ela não fazia a linha gostosona, ela era bagaceira, palhaça, engraçada, contava piada e muito próxima no palco, nos shows. E eu falei, gente, não creio que a Jimmy vai entrar no BBB. Era como se uma amiga muito próxima estivesse entrando. Eu criei mil expectativas e foi justamente o BBB 10, aquele BBB que teve os coloridos, né? Que teve Serginho, teve a Morango, né? E eu falei, gente, que arrasa esse BBB. Mas infelizmente foi o mesmo BBB que entrou um homofóbico assumido, machista, horroroso. Espero que hoje ele não seja mais assim. O próprio de César já deu entrevista dizendo que os dois são muito amigos e que ele mudou bastante, que é o Marcelo Dourado, que acabou se sagrando ali campeão daquela edição. Então, pra mim, o 10 foi uma das piores edições. Primeiro, porque eu esperava uma Jimmy, né? Um de César mais altivo, mais afrontoso, uma Jimmy mais brilhante. Em apenas um episódio de toda essa edição do BBB 10, ele se montou para uma festa, foi uma coisa tão rápida, meio sem graça. E aí a gente pode perceber que ele não é uma pessoa afrontosa, ele é uma pessoa carinhosa, amorosa, gentil, doce. E um tempo depois, aliás, muito tempo depois, eu encontrei ele no restaurante. Ele estava saindo, eu tinha acabado de sentar. Eu olhei pra ele, né? Você olha uma pessoa conhecida, ele olhou pra mim, me deu um sorrisão, me cumprimentou, tudo bem. Falou comigo, eu fiquei tão fascinado, assim, que ser humano incrível que é o de César. Então ele tá no meu quinto lugar, porque eu acho que a performance dele, dentro das minhas expectativas, não superou, entendeu? E ainda ele perdeu, sabe, para aquele troglodita do Dourado, e eu não me conformo com isso. Então, por isso, o de César é meu quinto lugar, mas é uma pessoa maravilhosa. E eu quero muito ainda conversar com ele, entrevistar, bater papo. Quem sabe, depois de ver esse vídeo, ele não me dá uma exclusiva. Hã? Vamos agora ao meu quarto lugar. Um quarto lugar muito bom, hein, gente? Uma colocação muito boa. E eu vou falar de um cara, gente, que assim, ele foi sensacional. A edição dele é uma das que eu mais gosto, que é a edição 8. E assim, acho que de todos os participantes gays do BBB, ele é a figura mais controversa e mais fascinante. Estou falando do doutor Marcelo Arantes, o psiquiatra, que está hoje com 46 anos, ainda é um psiquiatra, que participou do BBB 8. Gente, aquele homem é uma loucura, assim, é tanta coisa para falar dele. Ele entrou e não era assumido, ninguém sabia que tinha um gay na casa naquela edição. E ele foi indo, foi indo, foi indo, até que ele falou de boa, sou gay. Ficou aquela coisa assim, meio assim, é gay, é bi, eu não lembro direito, mas eu tenho impressão, se a minha lembrança não falha, que ele deu a entender, ensinou que ele era bissexual, mas ele não tava afim de ficar pagando de bissexual, sabe? Ele chegou ele falando que ele era gay mesmo. Ele tretou muito, ele comprou muita briga e ele era um ursão maravilhoso, forte, grande, e ele não deitava pra ninguém, ele ia pra cima. Eu lembro de uma briga icônica que ele teve com um bad boy lá chamado Fernando, que assim, pra mim aquilo lavou a minha alma, que ele foi pra cima, e o cara queria bater nele, e as pessoas tiveram que segurar o tal do Fernando, e ele vem, meu Deus, Marcelo, eu te amo só por essa cena. Só que não foi só isso, né? Ele, ele acabou causando o sentimento, a paixão da Gisele, que era uma participante que eu adorava também na casa. Eu sempre dizia que a Gisele era muito parecida com a Juliana Paz, eu achava. Ela era uma piauiense muito bonita.
acabou caindo muito nas graças do público. E eu arrisco dizer que ela só não ganhou, porque quando a relação dela com o Marcelo se deteriorou, que eles eram muito próximos e ela chegou meio que a confundir aquela amizade. Eu acho que ela se apaixonou por ele mesmo, mas pelo fato dele ser gay e não corresponder, ela deu uma murchada, eles acabaram brigando em determinado momento da edição. Eu acho que isso tirou o favoritismo da Gisele, que chegou até a final, mas não ganhou o prêmio. E eu acho que o Marcelo também saiu antes porque ele causou muito, gente. Ele tirou uma participante do armário, que era a Tati Bioni. Vocês lembram da Tati Bioni? A Tati era lésbica, com certeza, não tem dúvidas disso, bissexual, na verdade. Mas ela tinha um pavor de falar sobre isso. Assim, a impressão que ela me passava é que ela tinha pavor de falar sobre a sexualidade dela na casa. Então ela acabou se envolvendo num romance hétero. E o Marcelo observava tudo aquilo, ele não suportava. Então ele acabou pegando uma implicância dessa menina, um ranço, que eles viraram meio que inimigos ali dentro. E ele afrontava muito ela. E isso eu achava meio pesado, porque assim, se ela não queria ser tirada do armário, ele não precisava fazer aquilo, sabe? Então eu acho que ele pegou ranço porque ela não queria ser tirada do armário. Por ela ser uma mulher mais frágil, ele tanto pra cima dela, de repente, isso também fez o público pegar um ranço dele. Mas ele tinha um desequilíbrio ali na casa, ele era bem desequilibrado. Uma hora ele tava lindo, maravilhoso, rindo, sendo fofo, de repente ele explodia, ele dava medo. Ele era assustador, confesso. Mas que figura incrível, que personagem icônico que o BBB teve em 2008, através do Dr. Marcelo Arantes. Queria muito saber o que ele anda fazendo da vida hoje. E outra pessoa que eu amaria conversar pessoalmente. Agora vamos chegando à reta final com os 3 primeiros lugares. Nossa medalha de bronze vai então para. Que rufem os tambores. Talvez muitos fiquem assim, chocados e surpresos, mas sim, gente, ele não está no meu primeiro e nem no meu segundo lugar, mas no terceiro, que é Gil do Vigor. Por que coloquei Gil do Vigor em terceiro lugar? Porque eu não acho que Gil seja toda essa bolacha do pacote, não. As pessoas idolatram demais, eu gosto bastante, acho ele maravilhoso, acho ele uma figura incrível que entrou para jogar, para viver o jogo, como ele mesmo falou várias vezes, e ele fez isso intensamente, talvez até tenha extrapolado em algumas coisas, mas foi uma figuraça, foi icônico também. Só que assim, gente, não dá pra a vida inteira a gente ficar dividindo o BBB em antes e depois do Gil. Uma hora isso tem que acabar, sabe? Como eu falei no início, estou cansado de compararem os gays que entram no BBB agora com o Gil e esses gays realmente serem flopados, né? A gente tem nessa edição o Bruno, que eu não sei o que faz, não tô acompanhando muito bem, então, mas não vejo nada dele repercutir, já ouvi falar que ele é chato, etc. A única vez que repercutiu algo dele foi quando falaram mal da aparência dele, quando o Fred falou mal da aparência dele, quando o Gabriel falou que ele era gordo, enfim. Mas como participante ativo, que engaja, que faz alguma coisa, não sei o que acontece. O Fred é o outro que, assim, eu tenho esperanças que ele seja realmente uma nova Carol Conká, mas ele vai ser uma Carol Conká com muita doçura ali, eu acho, com muitas doses de equilíbrio, porque ele não chegou nesse nível ainda. Ele faz uma fofoquinha aqui, fala uma besteirinha ali, mas também não é aquele cara que fascina, que apaixona, que faz a gente torcer. Eu, por exemplo, quero que ele continue na casa pra ver ele botar fogo. Mas não vem o fogo. É uma faísquinha aqui, uma coisinha ali, outra. E é isso, né? Queria muito uma rivalidade gay, então, pra causar uma polêmica, né? Pra que provocasse uma pauta diferente no BBB. Ainda não teve essa pauta da rivalidade entre dois homens gays, um padrão, outro não padrão. Seria ótimo que acontecesse, mas não tá acontecendo. Então, assim, o Gil tá em terceiro lugar um pouco também por esse fato, assim, mais por fatores externos, terceiros motivos terceiros do que qualquer outra coisa. Ele, como eu falei, ele é uma figura ótima, gosto muito, mas eu vou provar para vocês que se é para ficar comparando as personalidades gays que entram no BBB, eu diria que o Gil é uma versão mais jovem do meu segundo lugar. Porque assim, o meu segundo lugar, gente, está no meu segundo lugar justamente porque, pra mim, ele é o primeiro Gil. Foi o primeiro Gil do BBB. Que é o Daniel Rolim do BBB 11, o mesmo BBB do meu nono lugar, que é o Lucival. Eles eram amigos, eu amava. Gente, não tem nada mais legal do que você ver duas pessoas, né? Dois iguais,
se entendendo, só com o olhar às vezes, entendendo as mesmas piadas, conversando, tentando entender o universo do outro, porque são universos diferentes, ainda que eles tenham dores e amores muito parecidos. Então, isso é sororidade, isso é muito bonito. A gente não tá vendo isso nesse BBB 23 e é triste de ver. Mas ao mesmo tempo, se não é pra ver, então vá pro outro lado, vá pro outro extremo de uma vez, né? Que, volto a falar, que é o Fred e o Bruno. Então, aí, continuando a falar do Daniel, gente, o Daniel pra mim foi uma sensação. Depois do meu primeiro em segundo lugar, ele era o que eu esperava, o sopro de, de, de refrescância, sabe? Que eu esperava no BBB. O Daniel já tinha 40 anos quando ele entrou no BBB, hoje ele tá com 52. Ele é um administrador de empresas que já cuidava de um abrigo para idosos na época. Ele continua fazendo esse trabalho lindo até hoje. Uma energia, um astral que era inacreditável. Às vezes você vê as pessoas entrando no BBB e elas vão mudando. Tem dias que elas estão mal-humoradas, chatas. Ele não. Ele foi aquilo o tempo todo. Ficou amigo de todo mundo, ficou super amigo da grande campeã da época, que era a Maria, que era uma burrinha adorável. E assim, ele viveu aquilo, ele se emocionou, mas ele deu muito mais risada, gargalhada, contou piada, fez a gente rir do que sofreu. Os grandes momentos de Daniel era quando ele estava extremamente carente nas festas. Ele dançava com um coqueiro, se abraçava e bebia e chorava. Ele queria um homem, mas não tinha naquela edição ninguém para ele. E ele não se rogava de falar que queria alguém que estava carente. Então, todas essas vulnerabilidades do ser humano é lindo de ver, porque os gays que entravam ali no BBB que se assumiam, mas não podiam ter uma relação e tal, parecia que eles eram de gelo, né? Que não sentiam nada. E a gente via no Daniel que ele era fervido, que ele queria sair da casa, que ele queria transar, que ele queria namorar, ficar com alguém. E ele não era possível. Mas assim, ele foi incrível, gente. E ele tinha toda essa vibe Gil, porque ele é pernambucano também, como Gil, né? Aquele sotaque delicioso, as piadas, o timing de comédia, de humor. Assim, ele se soltou demais, só que a gente ainda tava em 2011, né? E ele era um cara mais velho, 10 anos mais velho que o Gil, quando o Gil entrou. Mas pra mim, ele foi o primeiro Gil do BBB. Então imagina se ele fosse mais lembrado, se ele tivesse sido mais marcante do que o Gil foi, todo mundo ia esperar que o novo Daniel Rolim entrasse na casa esses anos todos até aparecer o Gil. Que chato que seria, né? Então, o meu segundo lugar, a minha medalha de prata é sem dúvida pro Daniel. E o meu primeiríssimo lugar, gente, não tinha como. Para todo mundo que me pergunta qual o BBB que eu mais gostei, qual o participante que eu mais gostei de toda a história do programa, é o Jean Willis, obviamente. Jean Willis, do BBB 5. Para mim, esse foi o melhor BBB da história, porque teve o Jean, mas independente de ter o Jean, acho que foi o primeiro BBB que teve aquela divisão na casa, a vilania, o bem contra o mal caindo um por um, sendo atingido diretamente pelo mocinho, né, pelo grande herói da história, que era o Jean e que era um gay assumido e que se assumiu dentro da casa e aquilo deu uma força pra ele tão grande. Eu lembro até hoje o Pedro Bial perguntando: Jean, por que que você acha que você foi alvo de tantos votos? Ele falando, eu acho que é pelo fato de eu ser gay. E todo mundo ficou assim, "Ah!" Porque as pessoas sabiam que ele era gay. E as pessoas estavam mirando nele por ele ser gay, sim. Só que ninguém imaginava que ele fosse ter culhão pra falar aquilo em rede nacional. Além do que, de toda a inteligência, a perspicácia, a coragem. O Jean é um noveleiro de carteirinha, né, gente? E ali ele já me conquistou quando ele falava das novelas, quando ele. Outra cena que eu me lembro muito é que, enquanto estava passando o BBB 5, estreou a novela América, em 14 de março de 2005, e a Globo liberou o primeiro capítulo para eles verem dentro da casa. E o Jean se emocionou muito e ele citou ao vivo para o Pedro Bial uma cena do Francisco Cuoco. Eu não vou lembrar agora qual era a cena, mas foi lindo ele citando aquilo e se emocionando.
e mostrando como a novela é um produto que realmente emociona e que é cultura, assim, que você pode sentir coisas e aprender coisas através da novela. Ele falava muito no BBB que ele queria ser um autor de novelas, que era o grande sonho dele. Eu me identifiquei mais uma vez porque eu também sempre tive esse sonho. E assim, o Jean é o pacote completo de tudo o que se pode admirar e querer ser e almejar. E eu acho que depois, eu sempre tive vontade de entrar no BBB, até que o Jean entrou. Depois que o Jean entrou, eu pensei, gente, eu não quero mais. Porque ninguém vai ser suficientemente bom e marcante e interessante como o Jean. E se eu fosse entrar no BBB, eu queria ser um Jean. Pretensão? Não sei. Porque o Jean é um puta intelectual, eu nem me atrevo a dizer que chegou aos pés da intelectualidade dele. Mas acabou os meus sonhos de entrar no BBB, né? Depois do Jean. Eu falei, eu não quero ser mais do mesmo, eu não quero ser igual, eu não quero ser menos do que um participante já foi. E eu me mirava muito no Jean. E aí eu conheci o Jean pessoalmente, eu fui numa tarde de autógrafos dele lá em Porto Alegre, que eu ainda morava em Porto Alegre, do livro dele, ainda lembro, um livro de crônicas lindíssimo, assim, de rasgar o coração. E ele autografou, eu fiquei uma tarde na fila pra ele autografar. E como ele foi maravilhoso, sabe? Eu acho que eu falei pra ele assim: você é único. Eu acho que foi isso que eu falei. E ele escreveu no meu autógrafo: todos somos únicos, todos somos especiais. E assim, aquilo, ai, me deixou maravilhado. Então, Jean Willis eu amo. Jean Willis hoje está com 48 anos, é um jornalista, professor universitário, ex-deputado federal. Não sei o que ele tá fazendo no momento, acho que ele ainda tá morando fora do Brasil, na Alemanha. Não sei se ele ainda lida com política, trabalha com política, ou tá dando aulas. Mas assim, Jean, se você vir esse vídeo, um beijo, te amo muito. Eu nunca esqueci aquela tarde de autógrafos. E você tá aqui, ó, no meu coração. Você vai ser pra sempre o melhor participante ever and ever de toda a história do BBB. E saiu o sagrado campeão, né, gente? O cara é pobre, nordestino, gay, entra no BBB e ganha em 2005, quase 20 anos atrás. Meu Deus, não tem como. E é isso, gente. Essa lista que eu achei que ia ser um pouco mais curta, esse vídeo que eu achei que ia ser mais rápido, não deu. Eu falo muito, eu me empolgo. E é para deixar registrado aqui um vídeo sobre BBB, né? Mas com essa lista dos meus gays favoritos, top 10 de BBB. Gente, vamos acordar, vamos agir que não se dorme no Brasil. Precisamos de personagens, participantes LGBTs, gays, lésbicas, bissexuais mais marcantes. E chega desse papo de novo Gil. Não aguento mais. Se tiver BBB 24, gente, pelo amor, Boninho não põe gay, né? Eu tô pra falar isso, não põe gay, porque senão pra ficar falando, ai, o Gil, ai, o novo Gil não dá. E dessa vez o Boninho apelou, né? Pelo amor de Deus. Ele colocou uma figura muito parecida com o Gil. O Vini não parecia nada com o Gil, mas tinha aquela coisa de ser a pintosa, ah, que vou dançar nas festas, já lembrava Gil, não fez porcaria nenhuma. Agora esse Bruno Nogueira ainda tem o mesmo sobrenome do Gil, gente. Gilberto Nogueira, Bruno Nogueira, vê se pode. Parece que foi a dedo, né, Boninho? Enfim, gente, o vídeo termina por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha. Logo a gente volta com mais vídeos sobre o universo da teledramaturgia, mas ainda vai ter vídeo sobre reality, hein? Não sei se BBB, mas tô pensando em fazer um vídeo sobre um outro reality que tem a ver com novela babado. Tô pensando em fazer. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Você já sabe, né? Já falei pra comentar, compartilhar, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.